Olá, meu nome é Juliana Ribas, eu sou coordenadora técnica de produção da Agroceres PIC e eu vim falar para vocês hoje sobre o bem-estar durante o transporte de suínos. O bem-estar durante o transporte de suínos é uma temática muito importante na produção animal, porque esse é um dos momentos críticos por onde o animal passa por mais situações de estresse e situações desafiadoras durante toda a vida dele. Porque o manejo pré-abate é uma sequência de processos encadeados, onde o animal vai mudar diversas vezes de ambiente e ser expostos a agentes estressores diferentes, como o jejum, que se inicia na granja, o embarque dos animais propriamente dito, o transporte dos animais até o abatedouro, o desembarque dos suínos, a espera no abatedouro e também o próprio momento da insensibilização em si. Quando esses diversos agentes eles são sobrepostos ou nós falhamos no controle em algum desses momentos, eu posso ter aí defeitos quantitativos e qualitativos sobre a carne dos animais. O que seriam isso? Seriam perdas que vão desde a mortalidade dos animais, outras perdas que vão com hematomas, cortes que perdem valor e as perdas qualitativas, que são os defeitos da carne, como, por exemplo, a carne PSE, que é a pálida, mole e exudativa, e a carne DFD, que é a carne dura, escura e seca. Esses dois defeitos diminuem o tempo de vida do produto na prateleira e atrapalham também o processamento da carne para a fabricação de embutidos e para a venda da carne in natura. Ou seja, são perdas que vão além da porteira, são perdas que afetam tanto o produtor quanto o abatedouro. Por isso, cuidar de todas as etapas do manejo pré-abate é fundamental. E hoje nós vamos falar especificamente das etapas que acontecem dentro da granja, que são o jejum e o embarque e culminam com o transporte dos animais. E para eu falar do manejo pré-abate, eu tenho que lembrar que qualquer movimentação que eu faço com o meu animal, qualquer momento da granja, ela envolve aí três fatores, que são as pessoas, os animais, os suínos, no nosso caso aqui hoje, e o ambiente no qual eles estão colocados. Se esse manejo é ruim, eu perco a harmonia entre esses três elos. Se eu tenho uma granja antiga com uma dificuldade de instalação, porém eu tenho pessoas que conhecem muito bem o comportamento dos animais, elas vão reduzir o estresse dos animais ao conduzi-las bem por instalações que não são tão boas. Por isso, a interação harmônica entre esses três elos é fundamental para assegurar a qualidade do manejo. E antes de eu iniciar o embarque propriamente dito, é importante eu preparar esse embarque, eu estar pronto para isso. Eu ter os documentos necessários em mãos. E quais são esses documentos primordialmente para o abate? São o GTA, que é a Guia de Trânsito Animal, que é o documento necessário para que a carga circule pela rodovia, para que os animais saiam da propriedade e se destinem a qualquer local. A nota fiscal, pois todo produto deve conter a nota fiscal, e também o boletim sanitário que acompanha os animais para o abate. Então eu tenho que ter a documentação em mãos. Com a documentação eu sei quantos animais eu vou embarcar e assim eu posso separar os animais adequadamente, saber quais baias eu vou destinar naquele momento. E além disso, e não menos importante, é eu ter a minha instalação pronta. Meus corredores têm que estar limpos, eles têm que estar desobstruídos de materiais onde os animais possam tropeçar, onde o manejador possa tropeçar, ou mesmo possam distrair os animais. Então é importante eu olhar se não tem poças d'água, buracos, frestas abertas, um prego solto, uma lâmina de aço solta que possam causar lesões nos meus animais. Isso tudo é muito importante. E quando eu falo sobre separar meus animais, eu tenho que entrar na baia e inspecionar se não tem nenhum animal que não está apto para o transporte. O que seria isso? Seriam animais que estão fraturados, lesionados ou que não conseguem se manter com os 4 membros em estação, ou animais que estão aí machucados por algum ou outro motivo na granja ou têm um canibalismo grave. Preferencialmente, eu não devo embarcar esses animais.
Por quê? Animais que não conseguem manter os 4 pesos do membro em estação, eles vão sofrer mais com a trepidação do transporte e com isso eles podem cair e ter muito mais dificuldade no desembarque, necessitando de uma remoção especial. E animais que apresentam feridas abertas, essas feridas também podem se agravar durante o transporte. Porém, caso seja necessário o envio desses animais pela recomendação do veterinário, é importante com que eles sejam levados no último compartimento do caminhão, que é o primeiro que vai ser desembarcado, e que o motorista seja avisado da existência desses animais no lote, para poder avisar os manejadores do abatedouro sobre ele. Se eu coloco no último compartimento do caminhão, que é a gaiola de trás, a primeira que vai ser aberta, ou seja, são os últimos animais que vão entrar no caminhão, eu facilito quem vai desembarcar esses animais, reduzindo assim o agravamento das lesões. Um outro ponto essencial durante esse manejo é a realização do jejum. E o que é o jejum? É o período no qual eu retiro o alimento dos animais. E por que eu retiro o alimento dos animais? O jejum ele é muito importante porque os suínos são animais que eles sentem enjoo durante o transporte. E esse enjoo pode ocasionar vômitos. E com os vômitos eu posso aumentar muito o risco de mortalidade durante o transporte. E se meu animal não chega viável, ele chega morto, eu perdi todo o meu trabalho realizado ali para a produção desse suíno. Então, se eu falo que o jejum pode ser realizado, que ele é melhor para o animal, será que qualquer tempo de jejum é válido? Os estudos mostram que o tempo ideal de jejum é de até 18 horas. Porque acima de 18 horas eu começo a ter maior perda de peso dos meus animais, acarretando em problemas para o rendimento da carcaça e da qualidade da carne. Estudos mostram que essa perda ela pode ser de 0,12 a 0,20% do peso vivo do animal por hora de jejum realizada. E que acima de 24 horas, essa perda de peso ela vai aumentar proporcionalmente ao tempo, porque o animal também vai se desidratar. E com isso eu vou ter uma redução do meu peso da carcaça. Então, por isso que fixar o tempo de jejum no máximo aí entre 18 e 24 horas é o ideal. E jejum não é só aquele que eu faço na granja. O jejum contempla todo o período que o animal tiver sem alimento, ou seja, ele acontece na granja, durante o tempo em que o animal está no caminhão no transporte e mais o tempo de espera no frigorífico, que é de no mínimo de 3 horas. Para isso é importante eu conversar com toda a minha cadeia para eu conhecer o tempo do transporte e o tempo de espera no abatedouro, que pode ser variável de acordo com o planejamento de abate do local. Só assim eu vou conseguir controlar melhor o meu tempo de jejum. E um outro fator fundamental é que o jejum ele tem que ser feito num ambiente limpo e tranquilo para os animais. A minha baia tem que estar limpa, sem restos de fezes e o coxo sem resto de ração. Só assim o jejum começou efetivamente. Um outro ponto importante antes de eu iniciar o meu embarque é o planejar a densidade dos animais. Por quê? Se os animais forem transportados num ambiente onde eles estão superlotados, onde um animal fica sobre o outro, eu posso ter mais lesões por pisoteio, arranhões, hematomas, o que vai prejudicar a qualidade da carne. Ou mesmo eu posso acarretar a minha mortalidade. Por quê? Um suíno que está por baixo, que não consegue respirar direito, que não consegue controlar a sua temperatura, ele vai acabar vindo a óbito durante o transporte. As legislações internacionais e estudos brasileiros realizados pela Embrapa demonstram que a densidade de 235 quilos de suíno vivo por metro quadrado é um número ideal para realizar esse transporte. Então eu tenho que conhecer o peso médio dos meus animais que vão ser transportados e eu tenho que conhecer o dimensionamento do meu caminhão para eu saber quantos suínos cabem lá. E isso tem que ser feito antes de eu iniciar o carregamento. Por quê? Porque geralmente quando eu vou iniciar o embarque, eu já tenho toda a documentação, eu tenho GTA, eu tenho nota e neles já estão contidos quantos animais vão ser embarcados.
Então, a densidade é um ponto que tem que vir no meu planejamento de embarque, é fundamental para eu ter sucesso na qualidade do envio dos animais para o abatedouro. Se eu tiver tudo ok, o jejum bem feito, o meu planejamento de embarque bem feito, os documentos necessários, eu posso iniciar o embarque dos meus animais. A condução dos animais deve ser feita preferencialmente nas horas mais frescas do dia. E para isso eu tenho que fazer em pequenos grupos de 3 a 5 indivíduos, para eu não perder o controle sobre o grupo. E o uso de um anteparo é importante, seja ele uma tábua de manejo, um chocalho, um saco de ráfia. Esses anteparos ajudam a estimular o movimento do animal para frente e evitam com que o grupo retorne. Como que eu devo fazer essa condução? Essa é uma dúvida constante. A condução, ela tem que ser feita num ritmo firme, porém sem pressa. Eu tenho que estimular meu animal a ir para frente, num ritmo constante, mas eu não posso fazer meu animal correr, ou seja, eu perder o controle sobre o grupo e forçar demais o exercício. Eu tenho que lembrar que o suíno não é um corredor, que o suíno é um animal que é criado num ambiente restrito, em uma baia, e que ele não está acostumado ao exercício. Então, quando eu removo ele da baia e vou colocar ele num corredor para chegar até o embarcadouro, é como se eu começasse a fazer uma caminhada depois de muitos anos que eu não frequentei uma esteira ou não saí para caminhar. Eu vou estranhar esse processo. Um outro fator que afeta muito a facilidade de condução dos animais é o formato dos meus corredores. Corredores, eles não podem ter ângulos fechados de 90 graus, eles têm que ter ângulos abertos que denotem essa sensação de continuidade para o animal. Assim, ele não vai parar e não vai voltar. Porque se o animal não vê para onde ele está indo, ele tem uma tendência a parar. E isso vai afetar a minha continuidade do manejo. Se algum animal, porventura, cansar, já que nós comentamos que o suíno não é um corredor, e com isso ele vai apresentar sinais de ofegação, como ele vai abrir a boca, vai estar ofegante, ou pode vir a babar, eu não devo forçar a caminhada desse animal. Não force a caminhada do suíno. Por quê? O animal ele pode cair e não mais continuar. Eu tenho que deixar esse animal num canto, descansando, para que ele se recupere. E para isso eu posso molhar em volta do suíno, facilitando com que ele baixe a temperatura. Animais cansados não devem realmente ser forçados ao transporte. A gente deve aguardar com que eles voluntariamente se levantem. O embarcadouro é um ponto muito crítico em todo esse processo. O processo todo é muito delicado e eu coloco meus animais para fazer um exercício extenuante, ao qual eles não estão acostumados. Inclinações maiores que 20 graus no embarcadouro aumentam o risco de transporte em até 5 vezes, de acordo com pesquisas recentes realizadas pela Embrapa Suínos e Aves. Isso é um aumento de risco muito grande. E por que ele acontece? Porque o animal ele já está caminhando, ele vem num exercício constante e ele tem que realizar uma subida no final. É igual nós, quando vamos fazer uma caminhada por um parque e no final tem que subir uma ladeira. A gente chega no final da ladeira ofegante, cansado, com o ritmo cardíaco acelerado. Para o suíno isso é mais grave, porque os animais atuais eles têm menos gordura corporal e eles são mais musculosos. Então, animais musculosos são mais sensíveis a um exercício extenuante. Então, por isso, a inclinação do embarcadouro é tão fundamental. E um outro ponto para a construção de um embarcadouro ideal é com que o piso tenha estrias e laterais fechadas. Por quê? O suíno é um animal que se distrai facilmente, com presença de objetos novos, ele é curioso. Se as laterais forem fechadas, esse animal ele não tem ali motivos para se distrair. Eu vou conseguir fazer com que eles subam a rampa de uma forma mais facilitada. E o piso com estrias evita com que os animais escorreguem, porque conforme eu vou conduzindo esses grupos, eles tendem a defecar ou a urinar no caminho, o que torna o embarcadouro mais escorregadio. Então, cuidar dessa estrutura do embarcadouro para que ela seja uniforme, constante, bem desenhada, sem inclinações abruptas, é fundamental.
Após eu terminar o embarque dos meus animais, eu devo fechar as gaiolas para que eles comecem a se acomodar. E daí, o motorista ele deve sair o mais rapidamente para o transporte. E o porquê isso? Os primeiros 40 minutos após o embarque são os mais críticos para o animal, que são os primeiros 40 minutos de transporte também. Nesse momento, ele está se recuperando de um exercício que foi extenuante, o animal está conhecendo um novo ambiente, que é o caminhão, que tem sons diferentes, uma trepidação que não existia antes, o piso é metálico, ele tem que se apoiar naquele piso metálico e ele ainda não deitou. O suíno ele tende a deitar depois da primeira hora de transporte. Então essa primeira hora é mais crítica, porque envolve muitos elementos novos associados ao momento de cansaço do animal. Portanto, o motorista deve realizar essa condução de forma calma, sem frenagens abruptas, sem acelerações abruptas, tentando manter uma velocidade constante, evitando buracos e principalmente evitando paradas, porque a circulação do ar no caminhão nesse início vai ajudar a reduzir a temperatura corporal dos animais. Então, não só o manejo de embarque, mas aquilo que o motorista realiza nesse primeiro momento também é fundamental. Tudo que nós fazemos nas 24 horas que antecedem ao abate podem interferir em perdas graves para a qualidade do produto final, que é o alimento, que é a carne que vai ser gerada a partir dos suínos transportados para abate. Então, cuidar de todos os fatores críticos desse processo, como a preparação dos documentos, o embarque, o jejum, a espera dos animais e o transporte é fundamental para que eu tenha sucesso no meu manejo de embarque. Essa foi a nossa sessão de hoje sobre o bem-estar durante o transporte. Eu espero que vocês tenham gostado e nos vemos numa próxima. Obrigada!